Bem-vindo a mais um episódio do Saúde em Debate. Eu sou o Dr. Vitor Sato, eu sou médico nefrologista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e eu estou hoje aqui com dois convidados para a gente conversar um pouquinho sobre transplante de órgãos e doação de órgãos. Queria agradecer ao Dr. Tércio Genzini, que é médico cirurgião do aparelho digestivo e do transplante de órgãos, aqui do Hospital Oswaldo Cruz também, o Dr. Américo Cuvelo, é nefrologista e coordenador do Centro de Nefrologia e Diálise do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Para dar início à nossa conversa aqui, a semana que nós estamos aqui foi a semana da doação de órgãos. Então, por isso que isso motivou a gente ter esse bate-papo aqui, para a gente explicar um pouquinho como funciona a doação de órgãos, o que é importante, quem podem ser doadores ou não. Então, para a gente começar um pouquinho esse debate, eu queria convidar o Dr. Tércio a comentar um pouquinho a quem pode ser doador de órgãos, quais são os órgãos que são possíveis a serem usados para doação, e aí a gente vai conversando, e quem tiver perguntas, os nossos telespectadores aí, ouvintes, que quiserem fazendo via chat, fiquem à vontade, nós vamos respondendo ao longo da live aí. Muito obrigado pela presença de todos. Boa tarde, Vitor. Boa tarde, Américo. É um prazer estar aqui com vocês para falar desse tema tão importante. Queria cumprimentar e agradecer ao Oswaldo Cruz pelo evento e pelo convite. Bom, os doadores, a gente sempre divide os doadores em dois grandes grupos, né? Que são os doadores vivos, que é as pessoas que doam órgãos em vida, e os doadores falecidos. Os doadores vivos, que existem possibilidades de doação de parte do pulmão, de parte do fígado, de parte do pâncreas e de um dos rins. E também de um segmento do intestino. Na verdade, isso é o que potencialmente existe. Mas o que realmente é feito no mundo, com grande frequência, é a doação de parte do fígado ou doação de um dos rins. As outras modalidades são possíveis, existem casos relatados, pequenas experiências, mas não são feitas rotineiramente. Essa é a doação em vida, é o doador vivo. Se tratando de doadores falecidos, na verdade, todas as pessoas em que as famílias dizem sim, podem ser doadores, são potenciais doadores. Algumas são excluídas por algumas condições próprias, que em cada situação é analisada individualmente. Por exemplo, se ela tem uma doença transmissível, ela não pode doar sob o risco de transmissão da doença. Isso é avaliado no momento da doação por exames. Se ela tem um problema cardíaco, não pode doar o coração, ou se tem uma idade avançada. Mas para doador falecido, não existe idade e não existe limite. Sempre nós buscamos o sim da família, que é o começo de tudo, para que qualquer órgão ou tecido possa ser avaliado para doação. Porque temos que lembrar que temos córnea, pele, ossos, válvulas, veias, artérias. Então, muita doação pode ser feita. Então, basicamente é isso. Espero ter respondido a sua pergunta, Vitor. Américo, para continuar um pouquinho, você vê restrição de idade para doadores vivos, intervivos? Você vê algum limite de idade? E também é uma outra coisa que é frequentemente perguntado isso para nós, se a pessoa que fez a doação, tá, ela fica com algum déficit, isso pode ser prejudicial à saúde dela, como ela deve fazer esse acompanhamento após a doação? Boa noite a todos, é um prazer estar aqui. Muito obrigado ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz, ao Saúde em Debate. Obrigado, Vitor, obrigado, Tércio, né, por compartilhar o nosso conhecimento com os nossos ouvintes. Né? E é interessante, a sua pergunta é muito boa, Vitor, porque isso mudou, né? Antigamente, muito antigamente, existia realmente essa questão do limite, né? Para o transplante de intervivos
principalmente na minha área, o transplante de rim, né? Hoje a gente sabe que mais importante do que a idade é a condição desse doador, né? É lógico que esse doador ele precisa ter a avaliação do doador, ela é extremamente criteriosa, né? No sentido da gente, o que a gente tem sempre em mente, no caso da doação intervivos, que o doador é o ator principal, na realidade. É ele que está fazendo esse ato altruísta de doar para o seu próximo, né? Quer na sua família ou quer quando você não tem uma relação parental e você deseja doar, né? Então, é feita uma análise muito criteriosa, tanto do ponto de vista clínico, como do ponto de vista laboratorial, como do ponto de vista imunológico. Isso é fundamental, né? Nessa avaliação. Então, hoje, não tem uma idade. É lógico que num paciente mais velho, um doador mais velho, o critério é bem maior, né? Muito maior, no sentido de você ter uma profundidade maior, né, nessa questão. Mas não existe hoje uma data limite, uma idade limite, né? É a condição. E a segunda pergunta, qual que é, Vitor? Só para eu acabei me perdendo. Você fez duas perguntas, né? Não, sobre se quem faz a doação, se tem algum problema em ser doador e como é feito esse acompanhamento pós-doação. Essa é uma pergunta muito boa. Eu vou falar do ponto de vista do transplante renal, né? Mas o Técio também pode complementar, porque, por exemplo, o Técio faz transplante de doador vivo de fígado, e ele pode também comentar isso daí. Mas na parte do rim, né, é seguro, né? A vocês que estão nos ouvindo, fazer a doação por conta desse critério rigoroso, né, dessa avaliação, é muito seguro. Hoje, na literatura médica, tem acompanhamento de, por exemplo, de transplante de rim, de doadores de rim, com mais de 30 anos observando o comportamento clínico desses pacientes e, por incrível que pareça, depois do 20º ano, comparando com indivíduos normais, comparando o doador que doou, ou seja, só tem um rim, com indivíduos normais, né, a sobrevida deles é maior depois de 20 anos. Né? Olha que coisa interessante. E a explicação para isso é porque é exatamente para responder à pergunta do Vitor. É que no caso da doação, quando o paciente ele doa o rim, ele é recomendável, né, ele fazer check-ups anuais, né, e para o acompanhamento, que pode ser feito ou pelo próprio nefrologista ou por um clínico, né, ele precisa fazer check-ups anuais. E isso daí previne outras doenças. Ou seja, o fato do indivíduo fazer check-up, né, ou seja, ele ser avaliado constantemente, ou pelo menos uma vez por ano, previne outras doenças, como, por exemplo, doenças oncológicas, né? Eu mesmo já tive um paciente que o doador, né, no seu check-up, foi descoberta uma doença prevenível. Então, você trata esse paciente muito rapidamente, mais precocemente. Obrigado pela pergunta. Você queria complementar alguma coisa, Tércio, sobre como é o segmento pós-transplante intervivos de fígado? Então, o fígado, em relação ao rim, ele tem algumas vantagens, né? Porque o rim até tem a questão dele se tornar o rim remanescente, fica vicariante, ele incorpora a sua... O fígado, na verdade, ele tem uma grande capacidade de regeneração. E o fígado removido, e nós podemos, em cirurgias habituais, para tumores de fígado, inclusive, e em cirurgias de doação também, de parte do fígado, nós podemos retirar até 70% do fígado, porque quem está doando já foi bem avaliado e verificado que é possível se fazer essa ressecção de grande volume. E o fígado, depois de 4 meses, ele se regenera de forma que ele alcança 80%, 90% do seu volume habitual. E por que ele não alcança o volume completo? Porque ele não necessita, porque todas as funções são reestabelecidas com esse volume alcançado a 3, 4 meses após a doação.
Então, as funções hepáticas se tornam absolutamente normais e a vida do paciente é absolutamente normal. Obviamente, desde que ele tenha outros cuidados, né? Lembrando que hoje um dos maiores problemas do fígado é a obesidade. Então, se o doador, depois da doação, se torna alguém obeso, ele pode ter um problema no fígado, mas nada a ver com a doação, a ver com a obesidade. Se ele começa a beber, é a bebida que vai fazer mal, não foi a doação. Agora, toda doação também são cirurgias de grande porte e existem riscos que são discutidos muito bem com cada paciente e com cada familiar. Como o Américo bem colocou, os riscos são muito pequenos, são riscos controlados e os benefícios são muito grandes. E lembrando que cada doador estará salvando alguém que ele conhece, que ele ama. Então, a gente vê tantos exemplos de pessoas salvando quem não conhecem, correndo riscos muito maiores, né? E basta um exemplo simples de um bombeiro, né? Quando ele salva alguém no incêndio, ele está correndo um risco muito maior e salvando alguém que ele nem conhece. O doador está correndo um risco bem pequeno, com um ambiente controlado e com alguém que ele ama. Então, o benefício é muito maior que o risco. Eu acho que é muito isso, né? A doação existe um risco, né, para qualquer doação, mas é um risco controlado, né? Então, tem uma segurança muito grande hoje em dia, avançou-se muito as técnicas, então é um procedimento bem seguro. Tem algumas perguntas aqui no nosso chat, essa aqui eu vou deixar para os dois aqui, que eu achei bem interessante, é do Andy Ortiz. Ele pergunta se tem alguma forma de assegurar que os órgãos dele seja doado após a morte encefálica sem interferência da família. Se ele deixar isso por escrito, documentado, ou se não, se obrigatoriamente tem que se passar pela família. Eu acho que eu posso responder essa. No Brasil, a lei da doação, a doação ela é consentida. Então, não existe outra forma de doação que não seja o consentimento. E esse consentimento parte das pessoas que ficaram, parte dos familiares. Então, existem vários questionamentos a esse respeito, se deixar registrado em cartório, se deixar um documento, um testamento e tudo isso. No momento da morte encefálica, caso ela aconteça, ou no momento de uma possível doação, é sempre a família que tem que assinar essa doação. Essa é a lei brasileira. Não existe uma outra forma. Então, a melhor forma de doar em vida é conversar com a família e expressar o desejo de doação, que esse desejo, na imensa maioria das vezes, ele é respeitado pela família. E nesse momento vai acontecer a doação. Eu queria só complementar a brilhante resposta do Técio, que existem alguns exemplos em alguns países onde já se conversa essa questão de doação na escola, no colégio, quando é adolescente, criança, né? Porque isso é uma questão interessante que incorpora na realidade, é uma questão educacional, né? Você está lá, você tem um desejo, você coloca, você conversa. Então, você que está nos ouvindo hoje, né? Quando você chegar numa reunião de família, não é uma questão... A gente discute tantas coisas, a gente discute futebol, a gente discute política, a gente discute música, teatro. Vamos discutir também doação. Isso é uma questão muito interessante de falar, porque isso que o Técio falou, normalmente quem fica, né? A família, no caso, depois que faleceu, que tem a morte encefálica, né? Ela normalmente a família aceita o desejo de quem partiu, né? Isso não só para doação, mas para qualquer coisa. Nós que vivenciamos isso dentro do hospital, e quando a gente conversa com a família, fala, não, mas ele gostaria de fazer isso, ele gostaria de ser cremado, ele gostaria de levar suas cinzas para tal lugar, e ele gostaria de doar os seus órgãos para salvar outras pessoas. Isso é muito importante conversar. Então, converse com seus filhos, com seus amigos, isso é fundamental. E lembrando que falar sobre doação não é falar de morte, é falar de vida. Então, porque a morte, na verdade, chega para todos. Então, quando se vai conversar de doação, vai se falar sobre vida, né? Quantas pessoas podem ser salvas
e o transplante é o único tratamento que não tem na prateleira da farmácia ou guardado na farmácia de um hospital. O transplante está guardado na solidariedade de cada um. Não existe outra forma de acontecer o transplante senão com a doação das famílias. Eu concordo, né? Acho que na imensa maioria das vezes, se isso já foi abordado previamente entre os familiares, esse desejo sempre é respeitado, né? Acho que é muito, muito difícil, é uma exceção, esse desejo não ser respeitado. Então, essa conversa realmente é importante que se tenha antes. E a lei brasileira é isso que o Tércio disse mesmo, não tem como, nem que você deixe registrado, é um ato consentido, é consentido pelo familiar mais próximo ali. Tem uma outra pergunta interessante aqui do Bruno Avance. Como estão os transplantes agora com a pandemia relacionada ao Covid-19 e se isso mudou algum dos critérios, se existem critérios mais rígidos por conta da pandemia. Acredito que a pergunta dele seja em relação à imunossupressão e se esses pacientes têm um risco maior naquele momento do transplante, né? Aquela semana pós-transplante ali. Se teve alguma recomendação, alguma mudança específica. Quer começar, Américo? Obrigado, Bruno, pela pergunta. É assim, com a pandemia, realmente, os transplantes, né, na fase inicial, eles realmente houve uma diminuição, não só de transplante, mas com qualquer outra cirurgia. O transplante é uma cirurgia, então houve uma diminuição. Mas depois que a gente foi aprendendo a lidar com o Covid, a doença, várias normas técnicas mudaram, né, para se adaptar. E hoje eu posso falar para você, Bruno, que os transplantes estão a todo vapor, né? Se você é um paciente, se você está ou você conhece algum paciente que está numa fila, né? Está tudo ocorrendo bem, os critérios realmente mudaram, né? Mudaram não só para o transplante, mas como qualquer cirurgia. Então, hoje, por exemplo, o doador falecido é feito sorologia, é feito exame de PCR nesse doador, né? Então é analisado com bastante critério e eu posso falar para você, Bruno, que é super seguro, né? Ou seja, existem mais critérios. E para quem vai ser transplantado, né? É interessante essa pergunta, porque toda vez que eu vou falar, vou dar alta de um paciente, ou vou explicar para um paciente de Covid, né, que ele deve se proteger, usar máscara, evitar aglomeração, isso aí, eu me relembro sempre quando eu vou dar alta para um paciente de transplante, que a gente falava e sempre falou, você, Vitor, quando você dá alta para os seus doentes, e o Tércio também, olha, evite aglomeração. Se tiver alguém da sua família que tá com suspeita que está gripado, melhor não visitar. Tal. Isso a gente faz há 40 anos nas orientações do transplante. E agora, com a pandemia, a gente continua fazendo. Então, isso daí, Bruno, não mudou. Só que, especificamente para o Covid, existem normas, né, mais específicas. Mas a gente sempre falou para tomar cuidado e evitar aglomeração em transplante. É verdade, Américo, bem lembrado, né? Os cuidados que toda a população tem hoje são muito próximos do que todos os transplantados têm há muitos anos. Então, isso realmente se aproximou. Eu acho que o que houve no começo foi o aprendizado, foi a questão da contaminação de muitos profissionais da saúde, foi a questão do problema da ocupação das UTIs. Então, tudo isso impactou não só o transplante, como todas as outras cirurgias. Todos tiveram conhecimento, as cirurgias eletivas foram suspensas em praticamente todos os hospitais, porque precisávamos enfrentar juntos essa questão da pandemia. Mas agora, a maior recomendação de todas para que o transplante se torne mais seguro é que os candidatos a transplante se vacinem, cheguem ao transplante já vacinados. E lembrando que os transplantados hoje, por lei, já têm direito mais precocemente, 28 dias após a segunda dose ou a dose única da vacina, já tem direito ao reforço, que é uma medida também importante para dar mais segurança a essa população. Então, além dos cuidados não farmacológicos, dos cuidados aí
com aglomerações e uso de máscara, porque é um vírus respiratório, né? O vírus do coronavírus, ele entra pelo rosto, ele só tem uma porta de entrada, que é o rosto. Então, ele entra pelos olhos, nariz ou boca, e é isso que você tem que proteger. Então, é assim, algumas pessoas usam aquela face shield, né, que protege todo o rosto, outras pessoas cobrem bem o nariz e a boca. É por onde o vírus entra. E ele entra, quem pode vencer essa barreira é a própria pessoa. Quando tira a máscara, não higienizou a mão e coça o olho, ou põe a mão na boca ou no nariz. Então, esses cuidados sempre vão continuar, porque o vírus não vai desaparecer, o vírus vai reduzir, como aconteceu com todos os outros vírus, nós vamos conviver com ele, e o que a gente espera é que as vacinas estejam cada vez melhores e tornem essa questão uma questão bem mais amena, uma questão bem menor do que ela foi no passado recente. Mas os hospitais já estão bem afeitos, já estão preparados, todas as alas para cirurgias estão abertas e os pacientes de Covid já estão bem isolados. Eu acho que todo esse processo já foi bem desenhado e hoje nós fazemos transplante com muita segurança. Tércio, eu tenho uma outra pergunta para você aqui da Andrea. Ela está perguntando se existe diferença, se tem um prognóstico melhor quando você recebe um fígado de um doador mais jovem ou de um doador com mais idade. Se existe alguma diferença em prognóstico? Essa pergunta ela é bem interessante, porque, na verdade, existe sempre o doador de fígado a partir de 50 anos, ele muda de categoria. Então, a gente considera o doador ideal até 50 anos. A partir de 50 anos, ele já entra na categoria de doador limítrofe. O que é doador limítrofe? É o doador não ideal. Mas só a idade não tem um significado pleno na sua decisão. Você tem que associar a outros fatores. Se ele tem... Nós já usamos doadores de 84, 85 anos de idade com um ótimo resultado. Então, o que você tem que ver é o conjunto da situação de cada doador. O doador é um paciente crítico que deve ser analisado. Então, você vai ver se ele tinha gordura no fígado, se ele tinha história de alcoolismo, se ele tinha alguma doença contagiosa, se as enzimas hepáticas dele naquele momento estão boas ou estão muito alteradas, se ele teve uma parada cardíaca que causou uma lesão do fígado, uma lesão isquêmica, uma lesão por falta de circulação, né? Então, tudo isso é avaliado e com essa avaliação global é possível o transplante seguro em várias idades. Então, é assim, a idade ela é importante, mas não é um fator limitante. Existem doadores jovens que não podem doar também, porque sofreram traumas importantes, porque os exames estão muito alterados, ou porque tinham doenças prévias que não possibilitam. Então, a idade é um fator importante, mas não é determinante. Ela é analisada sempre em conjunto com outras situações. Américo, quer complementar, né? Para transplante de rim, muda só o nome, né? A terminologia, né? Que é doador, a gente chama de doador com critério estendido, né? Envolve a idade também, mas é isso que o Tércio comentou, né? Não é só a idade isoladamente, né? São outras morbidades que podem terem influência na função renal no futuro, né? Se você quiser comentar alguma coisa, Américo. Eu só queria, por exemplo, no caso de doador falecido, né, ao contrário do fígado, que tem o tempo é mais importante do que o rim a gente ainda tem um tempo, né, com segurança, né, com 24 horas esse órgão pode esperar, então a gente pode ainda se dar o luxo de, naquele rim, né, que foi removido daquele doador, esperar uma biópsia, né, uma biópsia em que você vai analisar com bastante critério se esse rim ele é realmente viável do ponto de vista de transplante, ou seja, você pode esperar e escolher, concordo com o Tércio, escolher com bastante segurança. E a idade ficou... É uma questão que tem que ser avaliada, mas ela não é o principal. É a condição e para quem, também o receptor, também é uma outra questão muito importante.
Tem uma outra pergunta aqui também no chat, da Mariana Costa, se quem já teve câncer pode ser um doador. Essa questão é uma questão muito interessante, viu, Mariana? Depende, né? Depende de um critério, de uma avaliação, mas em regra, né? Em regra, normalmente a gente avalia, não é, esse doador ele não é descartado, né? Se ele teve um câncer, primeiro a gente precisa saber aonde foi o câncer, que tipo de câncer, há quanto tempo ele tem um diagnóstico, porque ele pode ter tido um câncer de pele, né? Um não melanoma, por exemplo. Melanoma é um câncer mais complicado, que precisa de uma avaliação mais criteriosa. Mas se for um câncer de pele que se não tinha metástase, não tinha nada, e a cirurgia foi curativa, né? Ele pode transplantar. Eu mesmo já transplantei um paciente que teve um câncer, né? O doador teve um câncer. Ele, obviamente, foi avaliado, teve um diagnóstico de cura pelo seu oncologista, e ele doou um rim para um irmão e está muito bem, sem problema nenhum. Então, é um critério dos muitos critérios que a gente utiliza na prática do dia a dia, né, para escolher esse doador, né? Além dos critérios outros de imunologia, ou os critérios faz parte, então, inclusive, da história clínica do doador para você decidir sobre isso. Essa questão ela é muito interessante, viu, Mariana? E agora ela é tão interessante que no mês de abril de 2026, de 2022, agora o próximo ano, nós vamos ter um evento aí no hospital que o nome do evento é Transplantes de Oncologia. Ele vai falar exatamente dessa relação do paciente oncológico, se ele pode ser doador e também se ele pode receber um órgão. Existe muita coisa ainda para ser estudada nessa área, mas é basicamente o que o Américo falou. Depende muito do local do câncer, onde aconteceu esse câncer, e da forma como ele foi tratado, qual que era o estadio, se o câncer era localizado, se ele já invadia vasos, já estava nos linfonodos, se ele estava restrito ou se ele já estava espalhado. Então, tudo isso, e também o tipo, né, o órgão primário, a origem. Então, tudo isso tem que ser muito bem investigado e também, em algumas situações, compartilhado com a família. Então, por exemplo, existem alguns tipos de câncer no cérebro que levam à morte encefálica, e tem doadores aí com frequência que tiveram câncer no cérebro. Nós usamos esses órgãos, esses doadores. Agora, em algumas situações de risco, depende como está o receptor. No fígado, por exemplo, nós temos, às vezes, situações de hepatite fulminante. A hepatite fulminante é uma situação que o paciente era saudável, de repente ele tem um quadro que em 7 dias vai levá-lo ao óbito. Então, ele está numa UTI, entubado, piorando sua situação, e aparece um doador que teve um determinado câncer, que é uma situação que não existe uma definição. Eu acho que é uma situação que você pode salvar o paciente que está com hepatite fulminante e corre o risco também de transmitir um câncer para ele. Então, em situações como essas, além da decisão médica de avaliar os riscos e os benefícios, em algumas situações isso tem que ser compartilhado com a família para expor essa situação de risco. Mas, basicamente, quando nós fazemos isso, nós sempre temos um oncologista na nossa retaguarda, discutimos o caso com ele, e para tomar uma decisão, quando é doador, trata-se de doador vivo, ele muitas vezes vai para uma discussão, uma reunião clínica, um tumor board, vai para uma comissão de transplantes do hospital. Tudo isso é discutido para dar a maior segurança possível, que a doação pode ser feita com segurança, sem riscos tanto para quem está doando como para quem vai receber esse órgão. Tem mais uma pergunta aqui relacionada ao Covid, né? Se quem teve contato com Covid pode ser um doador. Acho que a gente já comentou um pouquinho isso, né? Pode, né? Ele saindo daquela fase aguda da doença de transmissão, né? Ele vai ser reavaliado, tendo um PCR negativo, ele pode ser um doador, né? Não teria problema nenhum, desde que ele não tenha tido nenhuma sequela maior pulmonar ou em algum outro órgão que vá contraindicar o procedimento cirúrgico, né? Mas, de modo geral, não é uma contraindicação, não.
Tem outras duas perguntas aqui que eu achei interessante. Uma é em relação a como é a recuperação pós-transplante. Aí a gente podia comentar um pouquinho com o rim, depois com o fígado. E aí depois uma outra pergunta sobre rejeição. Então, acho que quer começar, Américo, um pouquinho aí como que é a recuperação pós-transplante renal, e aí depois o Tércio complementa com a recuperação pós-transplante de fígado. Bem, boa pergunta, né, Vitor? Depois do transplante, né, aí vamos de novo dividir, né, no rim, se o transplante é de doador vivo ou de doador falecido. Em média, no transplante de doador vivo, né, é uma cirurgia, veja, eletiva, né? Você pode fazer toda uma programação, né? Porque o mais difícil foi antes, né? Programar tudo para tudo dar certo no dia de fazer o transplante. Frequentemente, o transplantado, né, no pós-operatório, é uma cirurgia tranquila, né? Às vezes ele pode até fazer, em algumas instituições, fazer o pós-operatório no quarto, inclusive. No Hospital Alemão Oswaldo Cruz se faz o pós-operatório nas próximas 12 horas depois do transplante em unidade de terapia intensiva, até mesmo por conta da monitorização, né? Mas esse paciente, em média, ele fica de 5 a 7 dias, né? No máximo, internado, né? Então, é muito tranquilo, porque o órgão, né, vai funcionar de imediato, né? E esse paciente ele vai ter alta em menos de uma semana. Aí depois ele vai para e muito bem, né, por sinal, já com a creatinina normal, né? Esse paciente ele vai precisar fazer um segmento, né, no rim, o segmento inicialmente nos primeiros 3 meses, que são o período mais tormentoso, com maior risco de infecção ou de complicações. Ele precisa de uma consulta semanal e coleta de exames. Existe todo um protocolo, uma rotina para isso. Isso também depende de cada instituição e de cada serviço. E depois, né, o acompanhamento ele passa a ser mensal, trimestral, e depois de algum tempo, o transplantado ele tem uma consulta basicamente como se fosse um check-up a cada 6 meses ou a cada ano, né? Eu mesmo já tenho pacientes aí com mais de 10, 20 anos de transplante que eu vejo uma vez por ano, né? No transplante de doador falecido, nem sempre o órgão funciona, porque esse órgão ficou um período sem perfusão. Então, quando eu coloco no receptor, né, o cirurgião coloca no receptor, ele nem sempre funciona de primeiro, né? Então, às vezes, o paciente no transplante renal ele precisa fazer algumas sessões de diálise até mesmo esse rim voltar a funcionar, né? Aí a média, né, da recuperação e do retorno desse órgão para funcionar, para ele ter alta, em média aí 14 dias, no máximo 21 dias, né? Às vezes precisa fazer uma biópsia desse rim para a gente analisar. Isso não tem problema nenhum, biópsia não tem nada a ver com câncer, é para avaliar o funcionamento adequado desse rim, o que está acontecendo com ele, né? E depois o segmento é o mesmo quando ele recebe alta. Então, com consultas semanais no começo, no início, e depois as consultas passam a ser mais espaçadas. É assim que é a recuperação no transplante renal. Em relação ao transplante de fígado, na fase após alta hospitalar, ela é tudo que o Américo já colocou muito bem. Os acompanhamentos vão se espaçando e se tornando cada vez mais distantes, à medida que o paciente evolui bem ao longo do tempo e os exames mostram que a função do fígado está muito boa, e à medida também que o paciente cumpre a sua obrigação de tomar os remédios nos horários corretos, de seguir o acompanhamento com a sua saúde, controlando a sua pressão arterial, controlando o açúcar, não ganhando peso. Então, tudo isso é importante para a saúde global e também para a saúde do fígado. Então, aqueles pacientes que, às vezes, um paciente acha que depois do transplante ele pode comer o que quiser, não tem mais muita preocupação, toda a preocupação que ele tinha antes, né, quando ele tinha cirrose ou alguma doença grave do fígado.
Aí ele ganha peso, se torna hipertenso, o que acontece? Ganha peso, enfia gordura no fígado, os exames se alteram, tem que abreviar o segmento. Vai ter que ir mais vezes ao médico, pode ganhar uma biópsia ou outros exames necessários, sempre para investigação. Então, o paciente tem que ter um compromisso muito grande com a sua própria saúde. Isso é fundamental. Agora, na fase hospitalar, o fígado, ele é uma situação que depende muito da condição do paciente, né? Lembrando que o transplante de fígado, diferente do rim, ele não é feito pelo aspecto imunológico, ele é feito pela gravidade. Então, a fila do fígado, os pacientes são colocados conforme a gravidade da sua doença. Então, nós temos feito transplantes de pacientes muito graves, pacientes que já estão internados, alguns estão em terapia intensiva, outros internados há algum tempo. E esses pacientes mais graves demandam um pouco mais de tempo para sua recuperação. Pacientes menos graves vão embora rápido do hospital. Então, temos pacientes com alta em 5 dias, mas pacientes mais graves demoram 2 semanas, 3 semanas. Tem pacientes que ficam 1 mês, 2 meses no hospital. O importante é que ele esteja caminhando sempre na direção certa, da melhora e da recuperação. Tem pacientes que chegam tão graves para o transplante de fígado que eles precisam de muita reabilitação física. A fisioterapia nos ajuda muito, a enfermagem, dando as medicações, orientando o paciente. Então, todo esse trabalho multidisciplinar, ele é feito durante essa fase para recuperação e para que o paciente tenha alta em segurança. Então, quanto mais grave o paciente, mais tempo ele fica. Quanto menos grave, mais rápido ele vai embora. Eu acho que o Tércio tocou num ponto fundamental aí, que é a aderência, né, ou a adesão do paciente ao tratamento, né? O transplante, ele começa naquele momento que o paciente foi selecionado, né? Mas o segmento é muito importante e essa orientação diária de uso da medicação, de não tomar a medicação em horários errados, existe um rigor muito grande, né? Isso deve ser seguido, que é o sucesso do transplante é baseado muito nisso, né? Na aderência do seu paciente e nessa orientação de que ele tem risco de ter outras doenças e quanto mais morbidades ele for adquirindo ao longo do tempo, o órgão que foi transplantado vai ser afetado também, seja o rim, seja a córnea, seja o fígado, seja o coração, né? Então, é importante todo esse cuidado e muito do que o Homero comentou desses trabalhos de segmento de 10, 20, 30 anos, né, dos pacientes que são doadores, é em relação a isso, ao cuidado que se tem. Aos receptores funciona igual também. O cuidado é tão grande com os pacientes que são os receptores que esse check-up, digamos assim, é feito com o seu próprio médico que faz o segmento, seja ele o nefrologista ou o cirurgião gástrico ou a equipe de gastroenterologia que vai fazer o segmento dos transplantes de fígado ou qualquer outra especialidade. Então, esse segmento muito próximo, ele previne outras patologias também. Então, o transplante, né, os grandes transplantadores eles sempre dizem aí que é uma arte, né? Porque vai desde a seleção do seu doador, da seleção do seu receptor e esse cuidado que demanda muito tempo, muita experiência e deve ser feito por muitos anos. Tem uma outra pergunta aqui no nosso chat, da Isabel, eu acho que é em relação ao receptor mesmo, se ele pode desenvolver diabetes e hipertensão pós-transplante, tá? Acho que aí a gente pode comentar um pouquinho aí. É baseado naquilo que a gente estava até, inclusive, falando. É uma grata coincidência a pergunta da Isabel, porque, veja, o paciente ele pode ser um diabético, né? E ter o rim dele ter uma disfunção e ele evoluir para uma doença renal crônica, né? Ir para diálise e transplantar. Ele pode, se ele não fizer tudo direitinho, se ele não fizer atividade física, se ele seguir todas as recomendações, ele pode se tornar um hipertenso também, se ele não fosse hipertenso, né? Então, na realidade, essas doenças elas podem ocorrer. O paciente ele pode ter uma doença renal policística, que é uma doença hereditária, e ele pode se transformar em um diabético
né, depois do transplante, né? Mesmo porque se ele é a questão da síndrome metabólica, né? Se ele não fizer se ele não fizer atividade física, se ele ganhar peso, não fizer uma dieta adequada, continua o tratamento, ele é contínuo, né? Isso que o Técio comentou, não é porque eu faço o transplante aí eu posso posso fazer tudo. Você pode fazer tudo com critério, ou seja, precisa tomar medicação, você precisa fazer o acompanhamento com o seu médico, fazer os seus exames de rotina, né? Se você, até mesmo um acompanhamento, até mesmo não, com certeza um acompanhamento nutricional, se você está ganhando peso, porque isso é fundamental, né? Hoje a gente vive esse é o papel do paciente, e isso faz parte da aderência que o Vitor está colocando, né? Não adianta se eu transplantar e o paciente ficar obeso, ou se tornar um obeso, né? Porque isso daí, esse rim vai ter uma vida menor. E esse fígado, como vocês acabaram de ver, que o Técio estava explicando, também não vai ter uma função boa. Então, essa é a parte, tem a parte do sistema, a parte do médico e a parte do paciente, né? É importante, eu acho que deixar claro que o transplante é um tratamento. Nós consideramos, em medicina, nós consideramos cura quando você faz um procedimento e tem alta e não precisa fazer mais nada. Isso é cura. Então, por exemplo, você tem uma hérnia na minha área, uma hérnia inguinal. Você vai lá, opera essa hérnia, tem alta e pronto. Você não precisa mais ir no médico por causa desse problema. O transplante é um tratamento. E como tratamento, ele é algo contínuo. Ele começa um preparo no pré-operatório, passa pela cirurgia e depois passa pelo uso da medicação e realização de exames e cuidados gerais com a saúde. Então, como todo tratamento, deve ser feito com rigor. Quanto mais rigor nesse tratamento, maior a longevidade de quem está fazendo o tratamento. Então, assim, o transplante, ele melhora, tem um impacto gigante na qualidade de vida do receptor em relação ao que ele era antes e também aumenta o tempo de vida desse receptor. Mas ele é um tratamento e, como todo tratamento, as regras precisam ser respeitadas da forma mais rigorosa possível. Só vou comentar um pouquinho, acho que, dessa questão da Isabel também, se o receptor pode desenvolver alguma outra doença. Talvez tenha um ponto que a gente não tocou, que é relacionado às medicações de uso pós-transplante, né? Então, corticoide, alguns tipos de imunossupressores que nós costumamos usar, ciclosporina, tacrolimus, eles podem gerar algumas outras doenças como efeito colateral da medicação, tá? Mas tudo isso é controlado, tudo isso é reversível com tratamentos, existem outras opções de mudanças de tratamento, então isso pode acontecer, sim, mas são tratáveis e controlados. Então, não é por conta disso, desse efeito colateral de medicações, que nós vamos contraindicar um transplante, tá? De forma alguma. É como um outro tratamento qualquer, como o Ter estava comentando. Então, se a gente tem uma pneumonia, nós vamos dar um antibiótico, o paciente pode ter uma reação alérgica, por exemplo, né? Isso é tratado e também controlado. Então, da mesma forma. Então, pode sim ter desenvolvimento de algumas outras patologias, mas a maior parte delas são tratáveis e a gente consegue controlar isso ao longo do tempo. Ô, Tércio, eu vou perguntar isso daqui para você. Se você tem algum dado de morte de doador, se isso é comum, se é frequente, e qual a sua experiência em relação a isso? A Isabel também que está perguntando, Isabel Godoy. Então, essa pergunta é importante porque é uma questão que é discutida sempre. Ela está falando, obviamente, de doadores vivos que vão doar um órgão, uma parte de um órgão. Então, esse assunto é colocado sempre de uma forma muito clara para as famílias e que, obviamente, como toda cirurgia, existe um risco. No caso do doador de rim, o risco de morte é 1 a cada 10 mil doações. Então, pode acontecer e isso tem que ser de conhecimento, né, de quem vai doar. E no caso do fígado, é em torno de 1 a cada 1000 doações, a cada 1000 procedimentos. Então, essas situações são colocadas. Felizmente, nunca tivemos um óbito em doador de fígado, que é o que eu faço, né, a doação de parte do fígado. A cirurgia chama-se hepatectomia do doador, que é a remoção de parte do fígado do doador para implantar no receptor.
Mas isso pode acontecer e nós sempre colocamos isso para o familiar, porque para que todos tenham ciência e vão ao procedimento, dirijam o seu procedimento com conhecimento pleno de tudo que pode acontecer. É uma cirurgia de grande porte. Normalmente, a alta se faz em 5 dias desse doador e, como eu já falei, o fígado cresce, se recupera e ele tem uma vida normal. O doador, ele pode ter alta. Nós seguimos os doadores normalmente por 1 ano e, após 1 ano, nós podemos dar alta para esse doador porque ele não precisa de nenhum tipo de tratamento. Se em 1 ano todas as funções estão restabelecidas e os exames bons. Além desse risco de 1 em 1000 poder acontecer o óbito, tem o risco de complicações menores, por exemplo, ter uma cicatriz ruim, ter uma hérnia no local da cicatriz, são complicações menores que ocorrem em 10 a cada 100 doadores de fígado. Eu acho que na questão do rim o Américo pode explicar melhor. Mas mas aí não são complicações que levam ao óbito, né? Essas são as estatísticas que nós colocamos claramente e estão no termo de consentimento que o paciente assina antes de fazer essa doação. Isso tem que ser colocado de uma forma sempre muito clara para que as decisões sejam tomadas com plena consciência por cada um. No rim, isso bastante. Não vou dizer que não existe, como o Técio falou, na literatura médica existe casos relatados, mas isso é uma questão assim que quando acontece uma situação dessa, para tudo, né, para se rediscutir, ver todos os processos, se aconteceu alguma situação, porque, como tudo na vida, a gente também aprende com algum pequeno erro, alguma pequena falha para se consertar, né? Mas é uma situação extremamente rara, né? Porque existem critérios muito bem estabelecidos, né? Mas, inclusive, essa questão do consentimento informado, né, que o Técio comentou, que é um termo, né, que o médico explica para o paciente que vai ser submetido a isso, e não é uma questão, né, que pode parecer que é uma questão, se eu digo, eu vou ficar com medo porque eu vou assinar um documento. Não, fique tranquilo com isso. Isso é uma norma que você tem que ser orientado e explicado do que vai acontecer. E hoje é uma questão tão natural de você explicar para o paciente o que está acontecendo, quais são os resultados, os riscos, os benefícios, para que todo mundo fique bem ciente disso. Mas, respondendo à pergunta da Isabel, a estatística é muito favorável a você doar sem problema nenhum, né? Para isso, precisa ser uma análise criteriosa, né, para esse desfecho não acontecer, né? O termo de consentimento e os riscos existem, na verdade, para todos os procedimentos cirúrgicos. Todo paciente que vai a qualquer cirurgia, ele assina um termo, e nesse termo existem as situações que são inerentes ao próprio procedimento. E esses números vêm de estatísticas mundiais, de milhares e milhares de casos analisados, e que realmente pode ter. Muitas vezes não é nenhum tipo de erro que aconteceu que levou a uma complicação ou a um óbito. Isso é algo que acontece inerente a um procedimento, porque todo corpo que passa por uma cirurgia tem uma resposta metabólica, uma recuperação, e isso é diferente para cada um. Felizmente, 99,9% das vezes dá tudo certo, mas vai ter aí o 0,1% que aquela pessoa pode ter alguma resposta exacerbada, ele tem uma inflamação diferente na recuperação pós-operatória e acaba levando a uma complicação desse tipo. E os termos consentidos explicam que essas situações realmente podem acontecer em qualquer procedimento que se faz num centro cirúrgico. Só complementando um pouquinho, né, para os transplantes com doadores intervivos,
existe toda uma equipe, uma avaliação pré que é feita, né? Então, não só com a equipe médica, mas a enfermagem, com a psicóloga e com a própria equipe do transplante, que é justamente conversado isso, os riscos, os benefícios, todos os consentimentos são feitos, os exames de avaliação pré-operatória, de compatibilidade, então tudo isso é feito previamente para dar uma segurança e um rigor cada vez maior aí para os transplantes. Tem mais uma pergunta aqui, daí acho que a gente pode comentar um pouquinho aí. Os critérios de morte encefálica, isso se é seguro, isso gera muita dúvida, né? Então, muitos pacientes ficam com medo, familiares ficam com medo. Será que realmente tem algum risco? Será que realmente está em morte encefálica? Então, acho que a gente poderia comentar um pouquinho, se puder começar, Tércio. Olha, essa pergunta é muito boa, viu? Porque se existe algo que a gente se orgulha no nosso país, é o nosso sistema de transplante. As nossas leis para transplante são feitas por comissões envolvendo especialistas altamente gabaritados, com experiências enormes. E tudo isso foi construído sempre pensando no cuidado e na credibilidade do sistema. Sempre foram colocadas regras muito rigorosas. O Brasil tem as regras mais rigorosas do mundo para diagnóstico da morte encefálica. Então, aqui nós temos a avaliação de 2 médicos, nós temos um exame gráfico, nós temos um período de observação, nós temos critérios que garantem que aquela morte encefálica é irreversível. E sendo irreversível, existem 2 caminhos para os órgãos: serem enterrados ou serem doados. Então, é absolutamente confiável esse sistema. O Brasil se aprimorou muito nisso. Eu tenho orgulho de trabalhar no transplante nesse país e é uma das coisas muito boas que nós temos aqui. E hoje nós fazemos tudo com absoluta segurança, e tudo é feito de uma forma rigorosa e com segurança, tanto para a família que está praticando esse ato de amor e quanto para a seleção dos receptores também. Ela é feita pelo próprio Estado, não permite nenhum tipo de privilégio, todos vão para a mesma fila. Então, esse sistema que nós temos hoje é um sistema muito confiável e de muita credibilidade. Isso é uma coisa que pode deixar todos os profissionais da saúde como uma comunidade, que a população... Veja, o transplante é algo que a população participa dele. Porque sem a população doar órgãos, não existe transplante. Talvez seja o único tratamento que a população participa. É algo, por exemplo, parecido com uma vacinação para tratar a pandemia. Todos têm que participar. Então, no transplante também todos têm que participar, difundindo conhecimentos e dizendo sim à doação. E todos devem ficar tranquilos que o sistema ele é muito rigoroso e ele traz tranquilidade para todos que participam dele. Realmente eu faço minhas as palavras do Tércio, porque realmente eu costumo dizer que se as outras leis no Brasil fossem baseadas ou fossem seguidas do jeito que as leis do transplante fossem seguidas, a gente estava muito mais próximo da Finlândia, da Suécia, de países mais evoluídos do que como a gente está aqui hoje. Mas por quê? Porque se pegou especialistas, técnicos, gente que está no dia a dia trabalhando naquilo e tem amor, né, de trabalhar naquilo, envolvendo, obviamente, a população. Então, você que tem alguma dúvida se, ao assinar aquele termo de doação, né, quando você é questionado se aquilo ali é sério, fique tranquilo, que na realidade esse ato ele passou por vários critérios, né? Como o Tércio falou, é preciso um médico intensivista que está lá constatar a morte encefálica, depois um especialista, um neurologista também passa por isso, uma análise, um tempo, né? Então isso daí é muito sério, né? E o transplante, ele, ao contrário de muitas outras coisas que infelizmente existem no Brasil, não há privilégio, né?
Se aquele órgão for para aquele determinado receptor, ele pode ser, independente da sua classe social, o transplante vai ser feito, se ele for rico ou pobre, não existe privilégio. Isso é muito sério, porque a seleção, por exemplo, no transplante de rim é uma seleção imunológica, né? Ao que as pessoas podem pensar, se é tempo de diálise, se é a idade, não, é imunológica hoje, então é um exame que está dizendo isso. Então é muito seguro, fiquem tranquilos, né? O ato de doar é um ato muito bonito, né? De salvar outras pessoas, né? Veja, aqueles órgãos eles não vão servir para nada, né? Se eles forem, no máximo eles podem servir como aula de anatomia, se não forem enterrados, se não forem cremados, né? Mas ele pode estar batendo no peito de uma outra pessoa que está internada, um coração que pode estar batendo no peito de uma pessoa que está internada e está precisando, né? Nós estamos chegando ao fim aí de mais uma live. Só queria dizer que agradecer ao Tércio, ao Américo e ao Hospital Alemão Oswaldo Cruz por essa oportunidade de discutir esse assunto tão relevante. Dizer que essa live vai ficar gravada, disponível tanto no Facebook quanto nos canais do YouTube do hospital. E qualquer outra pergunta ou dúvida que vocês tiverem, podem mandar, que a gente vai tentar responder ao longo da semana. Eu queria deixar minha última mensagem aqui, depois eu vou abrir para o Tércio e para o Américo, que o transplante, eu acho que é um dos tratamentos que mais melhora a qualidade de vida do receptor, seja de qual for, seja de coração, de córnea, de rim, de fígado, né? Então, eu acho que é um ato muito bonito de realizar um transplante por conta disso, porque você melhora muito a qualidade de vida, né? Você devolve a função dentro da sociedade para aquele receptor. Então, acho que eu queria deixar isso como mensagem para todos aí. E, Tércio, se você quiser deixar suas últimas palavras aí. Então, o transplante é o único tratamento em que profissionais da saúde e população se unem para transformar a morte em vida, que é alguém que faleceu e vai gerar tantas outras vidas, né? Vai fazer continuar tantas outras vidas. Ele transforma a dor em amor também, porque a dor da perda se transforma no amor à vida de outras pessoas, né? Então é um gesto altruístico incrível, é maravilhoso participar de tudo isso, mas tudo só é possível com o sim, e que é o sim à doação de órgãos. Então eu deixo essas palavras de motivação para todos e estamos aí à disposição para qualquer dúvida ao longo dos próximos meses aí, que qualquer um quiser enviar perguntas, estaremos à disposição. Foi um prazer estar aqui com o Vitor e com o Tércio, né, nessa live. A gente pôde, nessa 1 hora, passar um monte de informações, né, sobre transplante, sobre doação de órgãos, né? E a minha mensagem final é educação, né? Eu acho que a gente tem que, se tiver algum vereador ou alguém que tenha acesso a alguém que possa do legislativo, né? Que tal colocar, né, a questão de doação de órgãos como não uma disciplina, mas um conceito, né, desde os mais jovens, né, que vem lá dos mais jovens para os mais velhos, né? Porque é muito mais fácil você ensinar um adolescente, uma criança, né, no futuro doar se acontecer alguma coisa para salvar uma vida do que um indivíduo que está mais velho. Então, a educação é muito importante, né? A participação das pessoas é muito importante, né? E o sim salva vidas, né? Pensem nisso. Muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite a todos, pessoal. Obrigado. Até logo.